Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui mais uma vez no culto dos jovens. Já queria agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, pela festividade que se passou. E queria ler aqui em Salmos 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Deus tem sido bom conosco cada dia mais, não é verdade? E estamos aqui para cultuar e agradecer a Ele por tudo. Para não ficar só em minhas palavras aqui na nossa meditação da Bíblia, da Palavra do Senhor, vamos abrir em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Que diz assim a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. 37. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Podemos ver que, desde o primeiro ato ministerial de Jesus, o seu principal foco foi tratar da sua volta. Ele aqui na terra sempre preparou os discípulos para fazer o ID, para pregar a sua palavra. E a principal palavra que os discípulos pregavam era o arrependimento e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois como diz aqui, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, quando Jesus fala isso, ele fala para os discípulos que eles devem estar a todo momento pronto para a sua volta. Porque nem os anjos, nem ele, mas unicamente o Pai que sabe quando será a sua volta, quando será o tempo necessário. E um dos primeiros atos ministeriais de Jesus a tratar da salvação encontra-se em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai falar que Jesus estava ali numa casa, falando, pregando, e um grupo de amigos, talvez, traz um paralítico e algo inusitado acontece. Quando Jesus estava pregando, esses amigos do paralítico percebem que a casa está muito cheia e vão pelo telhado para se encontrar com Jesus, porque eles tinham uma necessidade física, que era a cura do paralítico. Quando vemos aqui no verso 3, que fala, e vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por quatro. Por 4 pessoas esse paralítico estava sendo trazido. Mas o que mais me puxa a atenção nesse contexto aqui de Marcos 2, é que quando Jesus vê este homem descendo do teto, do telhado, ele não fala a primeira coisa, paralítico, a tua fé te curou, levanta-te e anda. A primeira coisa que Jesus vê é a necessidade espiritual daquele paralítico. No versículo 5 Jesus fala, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Então, o foco de Jesus não era a cura física no momento daquele paralítico, mas sim espiritual, porque ele sabia que do jeito que ele estava, a situação que o paralítico encontrava, se ele morresse naquele dia, infelizmente ele estaria condenado ao inferno
pois não tinha sido perdoados os pecados dele. Naquele momento, Jesus não tinha sido morto para perdoar todos os pecados. E Jesus fala: filho, perdoados estão os seus pecados. Só que quando Jesus libera essa palavra, sempre vai ter alguém que quando Jesus fala, vai remendar lá do outro lado falando: mas quem é esse para perdoar pecados? Aqui vemos que nesse contexto, alguns fariseus e publicanos falam: que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles achavam que Jesus era qualquer dos profetas, mas não, Jesus era o Filho de Deus que se encarnou na forma de homem e veio como servo a perdoar o seu povo do pecado. E Jesus, conhecendo essas pessoas, porque Jesus conhece o íntimo e o profundo coração de qualquer um, no versículo 8, parte B, Jesus fala: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus sabia que aqueles homens estavam tramando alguma coisa. Eles não estavam ali para escutar o que Jesus ia falar, mas sim para criticar pelo que Jesus ia falar. E nosso meio sempre tem esse tipo de pessoa, que Jesus está descendo do seu poder, derramando a sua glória, o Espírito Santo trabalhando, e vai mudar de assunto, falar alguma coisa que não tem nada a ver. Mas Jesus respondendo no versículo 9, Jesus fala: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma teu leito e anda? Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e anda. Quando Jesus faz isso, além dele curar a necessidade física do paralítico, ele cura a necessidade espiritual. E é isso que Jesus tratava com seus discípulos, principalmente a forma espiritual da pessoa, o espírito, como estaria a alma daquela pessoa. Quando um apóstolo pregava, ele sempre pregava direcionado para a cruz, porque ele sabia que na cruz era onde Jesus tinha perdoado os pecados de todos. Como diz em João, capítulo 3, versículo 16, sobre o que o plano amoroso de Deus para com todos nós. João 3,16 vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigo ouvinte, se tem alguém aí que não é evangélico, eu te digo, o único ser, o único Deus que liga os homens a Deus, ao Deus Criador, é Jesus. Ele é o elo entre nós e Deus. Ele restituiu este elo, porque lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, aleluia, glória a Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, tinha um elo entre homem e Deus. Mas quando Adão e Eva pecou, esse elo se rompeu. E por isso que veio a morte e várias outras consequências para o pecado de Adão e Eva. Mas Jesus, quando veio na terra, ele pegou esse elo que tinha se quebrado e como a ponte, ele conectou um lado ao outro. Ele nos conectou a Deus, nós a Deus. No mesmo capítulo de Marcos 2, vai falar de outra ocasião que Jesus estava pregando. E novamente essas pessoas viram, olharam Jesus perdoando o pecado e falaram: por que Jesus está aí? Em Marcos 2, a partir do 13, vai nos falar sobre o chamado de Levi. Versículo 13, então tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse: segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa em casa destes, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo o comer com os publicanos e pecadores, E os escribas e fariseus, vendo como com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? No versículo 17 vai falar algo muito interessante. A resposta que Jesus vai dar para esse povo que estava falando isso para os seus discípulos. Versículo 17 fala:
E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Os pecadores que estavam outrora afastados de Deus, Jesus foi como quase que um pastor, veio apacentar as ovelhas para perto de Deus. Ele veio chamar as ovelhas ao arrependimento. E voltando para o contexto, por que Jesus fez isso? Porque Jesus chamou o povo ao arrependimento, porque ele pregava o arrependimento, porque ele pregava a salvação, porque ele pregava que os pecadores tinham que se arrepender dos seus pecados para ir ter com Deus. Porque quando Jesus fala em Mateus, capítulo 24, no seu último tempo aqui na terra, ele vai dar algumas instruções aos seus discípulos. E essas instruções eram sobre o dia final. Como ia acontecer, como ia se dar, quais sinais aconteceriam quando o Filho do Homem chegasse nas nuvens, quando estivesse prestes a raiar nas nuvens. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos, eu acho que vendo a magnitude do templo, algo maravilhoso, chegou para Jesus e falou: Jesus, isso aqui é uma maravilha do mundo. Eu acho que isso aqui nunca vai se corromper, Jesus. Isso aqui é impossível. Além de ser a sua casa, isso é algo maravilhoso. Jesus chegou para eles e falaram: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E nós vemos que as profecias todas estão se cumprindo. Este templo realmente não está ficando pedra sobre pedra. O Senhor realmente está voltando e qualquer dia Ele vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus, dando outras instruções para os seus discípulos, uma das mais importantes era: acautelai-vos, tenha calma, que ninguém vos engane. Porque Jesus sabia que no fim dos dias ia vir muitos falsos profetas, muitas pessoas que iam falar que Jesus mandou falar tal coisa, só que Jesus não falou. E Jesus fala para os seus discípulos e também serve para nós: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitas das vezes nós escutamos alguma palavra que a gente queira ouvir, mas talvez essa palavra não era que Deus queria falar conosco naquele momento. Então, às vezes a gente fica muito confiante naquela palavra e acaba que nós ficamos frustrados. E acontece muito que muitos crentes ouvem palavras que algum profeta, algum pastor, não sei, falou, e aquela promessa fica se tardando, mas não foi uma promessa do Senhor. E daí que se tarda e essa pessoa vê que essa palavra não foi realmente do Senhor, ela começa a desanimar na fé, achar que Deus não está com ela, fica enfraquecido. E isso é uma artimanha do inimigo das nossas almas. Desviar a nossa atenção, nos deixar enfraquecido para nós não focarmos no céu. Por isso que Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós podemos ver no continente europeu a terrível guerra que está se travando ali entre Ucrânia e Rússia. Isso não é nada mais do que o cumprimento da palavra do Senhor. Além de falar de guerras, o Senhor nos fala de rumores de guerra. E todos os dias nós podemos ver que, se nós ligarmos o noticiário, sentarmos e escutarmos, só tem rumores de guerras e guerras. Só fala de guerra, que tal país atacou tal país. E isso é somente as profecias que estão se cumprindo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E isso é verdade, porque muitas das vezes a gente vê que aconteceu terremoto em tal país. E nós vemos que, se lermos a palavra do Senhor, isso realmente está acontecendo. O Senhor está voltando. Mas o Senhor fala
no versículo 8, que quando nós vimos estas coisas, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, isso não é nada demais, isso é só o princípio das dores. Nós sabemos que isso é só o início da grande volta do Senhor, de se tratar a volta do Senhor, ou seja, os rumores de guerra. Versículo 14. Quando isso tudo tiver acontecido, guerra, rumores de guerras, nem por isso a fé da igreja vai estar abalada. Mas ao contrário, o Senhor afirma que haverá um grande avivamento na igreja. E no versículo 14, vemos, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nós vemos que há vários missionários pregando a palavra do Senhor. Isso não é nada mais que o ID, porque é necessário que todos escutem a palavra do Senhor, para o Senhor vir nos buscar em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Versículo 21, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem tão pouco há de ver. Ou seja, a volta do Senhor para o mundo vai ser algo terrível, porque eles vão se achar igual aquelas 5 virgens loucas. Eles vão estar despreparados, e quando o Senhor chegar, quando o Senhor raiar nas nuvens, eles vão ser pegos de surpresa. Versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por misericórdia a nós, o Senhor já abreviou aqueles dias de tão grande murmuração, de tão grande dor. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, quando o Senhor estiver próximo a voltar, veremos muitas blasfêmias, muitos anticristos, muitas pessoas que se dizem ser profetas enviadas de Deus, ou até mesmo o próprio Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Versículo 25. Eis que vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, quando essas pessoas vierem falar para nós que o Cristo está em tal lugar, não é para nós acreditarmos. O Senhor, Ele nos fala que a sua vinda não vai ser algo silencioso, como que se ninguém fosse ver e precisasse outras pessoas nos alertar que o Cristo chegou. Mas no versículo 27 vai nos falar como será a volta do Senhor. Versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do homem. Ou seja, quando o Senhor voltar, Ele vai vir numa tão grande glória, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que só o Senhor que só Jesus é o Senhor. 30. Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade. Ou seja, nós temos que estar preparados para quando o Senhor vier buscar a nossa igreja. Por isso que, voltando para o texto lido, no versículo 37 de Marcos 13, nos diz: e estas coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, igreja, que nós vamos estar vigilante, porque a volta do Senhor está próxima. E para a glória do Senhor, estaremos lá no banquete, nas bodas do Senhor, com Ele glorificando o seu grande nome. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.